Salve, fiel, tudo bem com vocês? Acho que não, né, fiel? Porque mais uma derrota do Corinthians, segunda derrota seguida no Brasileiro 2025 e perdemos justamente para o Fluminense na Neoquímica Arena, um jogo que no segundo tempo o Corinthians jogou muito abaixo mesmo. O Ramon Dias cometeu os mesmos erros e fez com que o Corinthians saísse derrotado da Neoquímica Arena, fiel, com um golaço do René, que acabou de primeira, e um pênalti infantil que o José Martínez marca. E o Arias vai lá e faz o segundo gol do Fluminense, fiel. Então vamos analisar o porquê, de novo, o Corinthians jogou mal e perdeu novamente, fiel. No pós-jogo passado falamos sobre o Corinthians e Palmeiras e hoje vamos falar sobre esse jogo aqui. Os mesmos erros que o Corinthians cometeu. Para tentar entender e explicar para vocês o porquê o Corinthians está falhando tanto, né? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de pós-jogo, tá certo? Esse tipo de vídeo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, edits, notícias, gols, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, fiel. Eu sou o Bruno, você está na Central SSP e hoje vamos analisar Corinthians 0 e Fluminense 2. Fiel, você que garantiu o manto do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo, então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, o frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já o seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, a escalação do Corinthians volta com os times titulares, tá certo? Então, tivemos hoje Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Angileri. Agora a nossa base do meio de campo, porque o Corinthians foi na formação 4-3-3. Então tivemos do Ranieri, Carilli pela direita, Bidon pela esquerda e o nosso trio de ataque, Romero pela direita, Memphis pela esquerda e o Yuri Alberto de centroavante fixo, né? Essa foi a escalação do Corinthians. E bem, o primeiro tempo do Corinthians claramente foi superior ao Fluminense, certo? Tivemos boas chegadas ao gol, teve uma chance lá onde o Carilli, não lembro se foi o Carilli, mas eu acho que foi o Carilli ou foi o Mateuzinho que cruzou e quase chegou a bola no Yuri Alberto, que acabam rebatendo a bola para trás. Também teve o lance mais perigoso, que foi o lance do Memphis, né? Onde o Memphis conseguiu cortar e chutar, a ter colocado onde fazer aquela defesaça, né? Como trocada. Então o Corinthians tinha bons momentos no jogo, tá certo? De bola aérea o Corinthians também chegou a assustar um pouquinho, às vezes em alguns escanteios. Só que o Corinthians estava jogando bem, mas tinha os mesmos erros, que é jogar no 4-3-3. O Corinthians ataca no 4-3-3, no caso, né? O Memphis e o Romero às vezes invertiam, tanto que quando teve a primeira falta lá do jogo, que o Memphis foi cobrar, ele acabou cobrando errado a falta, que foi com muita força para fora, você via que o Memphis e o Romero inverteram. O Memphis ficou mais para a direita e o Romero ficou mais para a esquerda. Depois eles se inverteram de novo lá para os 20 minutos do primeiro tempo. Então eu ficava revezando, Memphis caía mais para a direita às vezes, Romero para a esquerda e vice-versa. Tinha esse revezamento, tá certo? Às vezes o Memphis também flutuava pelo meu campo, assim como o Romero. O Carilli ficava jogando mais pela direita, mas não espetado, como ele costuma jogar no losango, o que também é ruim para ele, porque o Carilli, ele é um jogador que hoje também foi um pouco abaixo do que a gente espera ver ele. E hoje ele foi abaixo disso, né? Infelizmente. Mas ele é um jogador que precisa jogar mais na beirada do campo, tá certo? No losango, o Carilli funciona muito bem, porque às vezes ele passa em profundidade, ele tem um passe que consegue gerar em profundidade tanto para o Mateuzinho, tanto para o Yuri Alberto, para quem estiver na frente dele, entende? Então quando você coloca o Carilli um pouco mais recuado para tentar iniciar a jogada, mas sem ser na beirada de campo, para ele avançar, fica meio difícil para ele, porque tem o Romero na frente dele, tá certo? E o Mateuzinho passa também. Então, é claro que o Carilli tem que ficar um pouco mais recuado, porque justamente tem o Romero para ocupar aquela posição, né? Isso acaba prejudicando o Carilli, que é um cara que gosta de avançar muito pela lateral do campo, junto com o Mateuzinho, tá certo? Aí tá. Aí você tem o Yuri Alberto, que não consegue jogar no sistema de 4-3-3, porque eu já expliquei isso para vocês desde o jogo contra o Huracan. E cara,
às vezes os pós-jogos ficam muito repetitivos, mas é o que tá tendo. Por quê? O Yuri Alberto não consegue jogar no sistema do 4-3-3 porque ele fica preso. O Yuri Alberto, ele é um centroavante rápido. Ele não é um centroavante com a bola no pé. A bola tem que chegar nele na corrida. O Yuri Alberto é um centroavante que gosta de fazer facão, receber bolas em profundidade para correr e chutar pro gol, tá certo? Então, você mata ele, colocando ele para fazer pivô, ser um centroavante fixo, certo? Porque às vezes a bola vai ser cruzada, ele vai tentar cabecear, e cabeçada não é o forte dele. O forte dele é corrida, é facão. E você mata o cara assim. O Memphis pela esquerda, ele joga bem também, porque o Memphis joga tanto centralizado como pela beirada do campo. Isso é o ponto forte do Memphis também, porque ele é muito versátil, o Memphis, né? O Bidon caía mais pela esquerda, e o Ranieri, ele alternava. De vez em quando você viu o Ranieri fazendo arrancadas pela direita, mas ele também fazia arrancadas pela esquerda, tá certo? E o Ranieri foi um dos únicos que marcou sozinho, né, todo esse meio de campo do Fluminense. E por isso ele até saiu exausto no segundo tempo. Porque o Carídio não é um jogador que marca muito bem, assim como o Breno Bidon. Então toda a pressão sobra pro Ranieri. E quando o Corinthians ia se defender, era no 4-1-4-1, tá certo? Então você tinha o Yuri Alberto isolado lá na frente, o Memphis e o Romero marcando mais as pontas, o meio de campo ficava marcado pelo Carídio e pelo Bidon, e um pouquinho mais atrás você tinha o Ranieri. Mas às vezes o Ranieri se juntava ao sistema defensivo do Corinthians e fazia uma linha de 3 na zaga, tá certo? Aí você tinha os laterais e linha de 3 com o Ranieri no meio, Gustavo Henrique pela esquerda e o Félix pela direita, tá certo? E cara, desde o primeiro tempo o Corinthians sofreu com o quê? Segunda bola. A segunda bola é o quê? É a mesma coisa do jogo contra o Palmeiras. O Corinthians sofreu do mesmo erro. Não tinha ninguém na segunda bola. Cruzou, né, você cruza a bola do escanteio, aí a bola acaba sobrando fora da área. Não tinha ninguém do Corinthians fora da área. Tanto que quase o jogador do Fluminense deu o chute, mas o Matheusinho chegou cortando, né? Porque a bola sobrou na segunda área para ele, né? E cara, a gente sofreu com isso no segundo tempo. Você viu que o coach estava tentando criar alguma jogada, só que o primeiro tempo foi superior ao Fluminense, só que o sistema de 4-3-3 mata o time por causa desses comentários que eu falei. O Roberto, Carídio, o Romero, que na minha visão é -1 no campo. Para mim o Romero é bom quando ele entra no jogo. Quando você já inicia a partida com o Romero, esquece. Parece que o Romero não vive em campo. Aí começa o segundo tempo, teve o passe do Félix Torres pro Carídio, que foi um passe lindo. Aí o Carídio cruza para trás e o Romero chega batendo para fora por cima, né? Aí depois do primeiro gol do Fluminense, o Corinthians começa a desandar, né? Que foi justamente na segunda bola, o René pega e mete um chutaço. E cara, eu repito de novo, o Donelli pra mim é como se fosse um Thiago Volpe lá no Grêmio. O Donelli só chama golaço. E não é que a bola do René foi muito no ângulo. Não foi no ângulo. Só que o Donelli não tem a explosão do Hugo e também não estava bem posicionado para defender o chute. Porque, na minha visão, o chute poderia ser defendido por um goleiro de alto nível, assim como o Hugo Souza. Só que, né, se deu sim, né? Mas, na minha opinião, o Hugo pegaria se ele estivesse bem posicionado, porque o Hugo Souza tem mais explosão do que o Donelli, além de ser mais alto que o próprio Donelli, né? Aí tá. Aí o Ramon Dias demora muito para mexer, para tirar o Romero do jogo, né? Aí ele vai lá, tira o Carídio, que tava fazendo uma partida muito abaixo do que a gente espera dele, e coloca o Thales Magno. Aí joga o Thales Magno para a lateral esquerda, deixa o Romero mais para a direita, o Memphis fazia o meio, mas às vezes flutuava o Romero também pelo meio de campo para tentar ajudar o Memphis na criação, e o Alberto ficava lá na frente isolado, a bola não chegava nele também. Aí, cara, aí tá, aí o Ranieri cansou, colocou o José Martinez, né, tirou também o Breno Bidon e colocou o Maicon. O José Martinez com 2 minutos de jogo já faz o pênalti infantil, onde ele pisa no cara e é pênalti pros caras, e o Arias cobra o pênalti, muito bem cobrado, né? Muito bem batido o pênalti do Arias. O Matheus Donelli acerta o canto, só que é aquilo. Ele nunca vai chegar na bola. Foi um pênalti bem batido e talvez o Hugo chegasse nela, por causa da sua elasticidade. Mas foi realmente um pênalti muito bem convertido do Arias, 2-0. E cara, foi um jogo muito estressante para nós corintianos, porque ver o que o Ramon Dias está fazendo é brincadeira. E saiu a informação do blog do Macedo, enquanto eu gravo esse vídeo aqui para vocês, de que o Corinthians pode demitir o Ramon Dias para contratar o Dorival Júnior, já que é o nome preferido pelo Augusto Melo. Para você, torcedor, você quer que o Ramon continue ou você prefere o Dorival Júnior? Ou você prefere outro técnico? Comente aqui a sua opinião sobre isso.
Mas, cara, o Ramon Dias insiste nos mesmos erros e é isso que tá acabando com a paciência da torcida. Repetir os mesmos erros. Você sabe que não dá pra jogar no 4-3-3 e continua jogando. Sabe disso. Então, faz o losango, coloca o Carille para fazer a posição do Galo e coloca o Maicon para fortalecer o meio de campo, coloca o Alex Santana. Os caras vão ser mais úteis do que o Romero, porque pelo menos você não mata o Yuri Alberto e nem o Carídio, entende? Você não mata o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto pode fazer facão no losango, no 4-3-3, não. Então, assim, é difícil, cara. É difícil você ver que o Ramon Dias comete os mesmos erros. E ele disse numa coletiva que vai continuar nesse 4-3-3 até o Galo voltar. Ou seja, estamos jogando em um sistema falho até o nosso melhor meio-campista voltar. E o senhor Augusto Melo está de palhaçada, né? Você fica falando da entrevista e falando, nossa, o elenco tá maravilhoso, o elenco isso e aquilo, e você não contratou ninguém além do Andileri. E você contratou ainda atrasado o Andileri. Porque se o Andileri tivesse chegado para Libertadores, o Corinthians tinha uma chance de não passar vergonha. Agora com esse título paulista, vai tudo ficar mais carado. Mas a verdade é que o Corinthians precisa de reforços. A gente não pode só se contentar com o título paulista. Ganhamos, comemoramos, agora é hora de pensar no futuro, pensar, seguir em frente, tá certo? E não só lembrar do título paulista. Nós queremos mais títulos. A gente quer brigar pelo Brasileirão, a gente quer brigar pela Copa do Brasil, até pela Sul-Americana a gente consegue brigar. Só que precisamos de reforços para isso. Precisamos de um meio-campista, porque o Galo tá machucado e o Coronado joga de vez em nunca, porque ele também sente lesão quando começa uma partida, né? E durante ela, alguma lesão pode acabar surgindo pro Coronado. Então não temos meio-campista armador tirando esses dois. Precisamos de um meio-campista armador para que seja reserva do Galo e do Coronado. Mais do Galo, porque o Coronado sempre vive lesionado. Aí precisamos também de um lateral direito, porque só o Mateuzinho jogando não dá. O Mateuzinho está suspenso no próximo jogo, por conta do terceiro cartão amarelo que ele levou. E agora temos que aturar o Léo Maná contra o Sport. O Léo Maná que ninguém mais aguenta. Precisamos de um zagueiro para jogar, porque quando o Gustavo Henrique ou o Félix Torres se machucar, precisa ter algum zagueiro experiente, tirando o André Ramalho e o Kaká. Porque os dois são horríveis. O Ramalho é até um pouquinho melhor que o Kaká, porque ele jogou bem ano passado, mas decaiu muito esse ano. Precisamos de zagueiro, meio-campista, lateral e ponta. Principalmente ponta. Se você quer jogar no 4-3-3, compra um ponta veloz, um ponta que dribla, um ponta que sabe cruzar bem. Compra um ponta nível top. Que é brincadeira que você está fazendo. Eu também concordo que o elenco do Corinthians é muito limitado, mas olha o banco do Fluminense. Eu não conheço ninguém do banco do Fluminense, cara. É inacreditável isso. O nosso banco é melhor que o Fluminense. É melhor do que o Fluminense, né? O banco deles. Só que não dá resultado em campo. Eu concordo que o Ramon Dias também precisa de um reforço. Só que se ele continuar assistindo esse mesmo erro, a casa dele vai cair. E tá esquentando. Se perder mais, o Ramon Dias vai cair. Isso é fato. Não é porque ganhou o título paulista que vai continuar assim, não. Se continuar perdendo, vai cair uma hora, né? Agora falando individualmente cada atleta, fiel. Vamos falar. Donelli, pra mim, uma partida assim, abaixo. Pra mim, chama muito gol. Mateuzinho. Mateuzinho, pra mim, fez uma boa atuação. Uma boa atuação. Félix Torres, pra mim, fez uma boa atuação também. Aí vamos pro Gustavo Henrique, que fez uma atuação decente. Angileri, pra mim, fez uma boa atuação também. Meio de campo, pra mim, os melhores do jogo do Corinthians hoje foram Raniel e Memphis Depay. Eu não consigo eleger quem foi o melhor, se foi o Raniel ou o Memphis. Mas o Raniel se apresentou para ir para o ataque, soube defender bem. O Memphis era um dos únicos do ataque que realmente estava buscando o jogo. Então, para mim, os melhores da partida de hoje foram o Memphis e o Raniel dividindo essa posição, tá certo? Bruno Bidon foi decente, o Caride hoje foi abaixo. Infelizmente, dói falar do Caride, porque a gente sabe o potencial que ele tem. A gente sabe que o Caride pode entregar muito mais do que ele vem entregando desde o jogo contra o Palmeiras. Só que parece que ele tá fadigado, ele tá jogando na posição errada, sabe? O Ramon Dias tem que melhorar isso para fazer o Carille voltar a ser aquele peruano que a gente gosta de falar bem dele, né? Romero, cara, pra mim o Romero foi o pior da partida, me desculpa. Ou se foi ele ou se foi o Rosta Martins que fez o pênalti infantil. Vocês decidem aí. E o Alberto foi abaixo, coitado. Quando ele recebeu o passe, ele errou o chute. Foi isso, né? Os reservas que entraram. O Hector Hernandes, decente, não tem muito o que falar do Hector. Thales também entrou abaixo hoje. Fala do José Martínez, um dos piores também do time hoje, porque fez aquele pênalti infantil. Aí o Maicon, que
É o Maicon. Sabe, não tem muito o que falar, cara. Mas comente o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo que vai ser contra o Sport. Eu espero que a gente ganhe o Sport. É obrigação vencer o Sport aqui na Neoquímica Arena.